Fala pessoal, muito bom dia. Vamos começar aí a nossa mesa de análise aqui com 3 ativos selecionados de grande impacto em todos os trades mundo afora. Hoje eu trouxe aqui para a gente falar um pouco de euro-dólar, de ouro e de petróleo Brent, né? Então, 3 ativos que estão bastante relacionados, né? Especialmente com todo esse momento de aversão a risco que a gente tem passado, bem como com a volatilidade vista aí nos mercados acionários e de criptomoedas. Bem, reforço alguns pontos aqui, né? A gente está tocando aqui a nossa mesa de análise, a gente mandou uma pesquisa para vocês por e-mail para ouvir melhor vocês, o que vocês têm interesse, qual que é o melhor modelo para a gente construir isso aqui a 4 mãos. E também, né, que vocês nos tragam feedback não só pela pesquisa, mas também através aqui dos comentários, né, seja no canal do YouTube, seja no próprio aplicativo do Zoom. E vamos lá, né? Vamos lá, vamos falar um pouquinho de mercado. Eu queria dar uma contextualizada bem macro antes, porque tem alguns aspectos super importantes para a gente falar que devem ocorrer entre hoje e amanhã, né? Então, primeiro ponto, né? Falando de agenda econômica, e isso influencia muito o mercado americano e, por fim, né, o dólar, que serve de moeda de venda para a gente falar de euro-dólar e para falar das commodities. Hoje a gente tem divulgação do índice de preços ao produtor nos Estados Unidos, né? Então, a inflação ao produtor, daí fazendo aqui aquela analogia com os dados de inflação do Brasil, é como se fosse um pouco do nosso IGPM, né? É mais a parte do IPP, né, o índice de preço ao produtor que a gente tem que compõe o IGPM. Então lá eles vão falar o quanto que está inflacionado, né, os gastos do produtor e não do consumidor, e normalmente esse número tende a vir bastante forte, porque a gente sabe que as cadeias globais de suprimento estão colapsadas, a gente tem uma pressão muito grande falando de logística, bem como dos próprios custos dos insumos, né, a exemplo do petróleo, a exemplo do minério de ferro, a exemplo das commodities agro e por aí vai. Então, a inflação de preço ao produtor deve vir forte sim e deve seguir pressionando lá o Banco Central norte-americano na sua estratégia de política monetária. Além disso, amanhã a gente tem a divulgação da ata do FONC, que ocorreu na semana passada. Semana passada a gente teve um grande rebuliço aí nas bolsas norte-americanas, nos rendimentos das treasuries, porque a gente teve, né, o anúncio lá da reunião do FONC, que até certo ponto foi dentro do esperado, mas logo na sequência veio dados de inflação do consumidor nos Estados Unidos bastante acima do esperado. Daí veio alguns membros do Fed com falas bastante veementes, né, a respeito de aperto de política monetária. E agora, nessa quarta, amanhã, a gente tem a divulgação da ata do FONC, que vai nos dar mais detalhes de como cada membro do Fed, do FONC estava se comportando, né, está pensando e tal, para entender quem está mais rock, quem está mais dovish, ou seja, quem está mais preocupado em conter a inflação e a troco disso, né, acabar encarecendo aí a questão do crédito, dos juros e de alguma forma ou outra, né, dar uma esfriada na economia, ou quem está um pouco mais complacente com a inflação, que é difícil de observar hoje. E por fim, né, só para vocês pegarem como exemplo, ontem o James Bullard, que é do Fed de St. Louis, que é um dos membros aí do FONC, bastante influente, ele repetiu o seu pedido de 100 basis points até 1º de julho. Né? Então, hoje, os juros norte-americanos está na casa aí de uma faixa, né, de 0 a 0,25. Ele está pedindo que ele vá pelo menos a 1 logo até o fim do primeiro semestre de 2022. Então, é um cenário bem rock, bem diferente do que a gente previa lá anteriormente. E cada vez que a gente tem mais dados de inflação, cada vez que a gente tem mais novos sinais dos membros do FONC e do Fed, a gente vê mais claro que esse cenário está cada vez apertando mais, né? A gente já está falando agora de ir a 125, de ir a 150, de ter 6 subidas de juros ao longo de 2022, então esse cenário está cada vez mais estressado. Diante de tudo isso, né, então eu falei de inflação do produtor nos Estados Unidos, eu falei de divulgação da ata do FONC amanhã e da fala do James Bullard, bastante duro em relação à inflação e à contenção dela. Além disso, né, tem todo o cenário Rússia-Ucrânia que está rolando por aí. Então, quando você pega tudo isso, né, a gente tem um monte de incerteza na mesa, a gente tem um monte de risco mapeado, seja de política monetária, seja de redução de liquidez, seja de guerra
geopolítica. Então, quando você coloca tudo isso no indicador, você vê que determinados ativos estão se apreciando aí no curto e médio prazo, como, por exemplo, o petróleo, que é um bom exemplo de ativo que tende a performar bem em períodos de inflacionário, em períodos de incerteza, bem como, né, com essa crise da Rússia, isso aí pode afetar diretamente o petróleo, até mesmo o ouro, né, que eu vou também passar um pouco sobre o ouro aqui com vocês. Hoje ele performa mal, né, especialmente hoje no intraday, mas ele veio aí de uma alta considerável nos últimos 8 pregões. Beleza, eu vou começar com o euro-dólar. Deixa eu dividir minha tela com vocês para a gente falar um pouco sobre os gráficos. Aqui, beleza. Beleza, então o euro-dólar a gente já veio aí com a nossa análise basicamente todo dia, né, que é um dos ativos que a gente mais tem volume por aqui, né, na TIC1000. Eu já tinha traçado para vocês lá atrás esse canalzão de baixa do euro-dólar, e o euro-dólar aqui ele tá no gráfico diário, e aí quando eu puxo ele, tiro o zoom, vocês veem que esse canal de baixa meu, ele vem desde junho, desde março do ano passado, né? Então, que a tendência é de baixa, que a média é de 200, em momento algum aqui, ela apontou para cima, nem ficou flat. Obviamente que as médias curtas, em algum momento, quando a gente tem os repiques para o topo do canal, ela chega a apontar um pouco para cima, mas nem chegam a se cruzar, né? Por exemplo, a 9 cruzar a 21, que é um padrão clássico aqui de médias, nem isso tem acontecido faz muito, muito tempo. No máximo que acontece é o contrário, né? A gente cruzar para baixo. E eu tinha comentado com vocês que a gente teve uma semana estelar para o euro, né? Não foi a semana passada, mas na outra, quando a gente teve o primeiro sinal que o Banco Central Europeu ia sim subir juros, o mercado passou a precificar 2 aumentos de juros para 2022, as treasuries, né, as treasuries nos títulos do Tesouro dos grandes bancos, dos grandes governos por lá, seja alemão, seja o governo francês, começaram a dar uma empinada para cima depois de muito tempo. Então isso aí foi muito forte para o euro, né, que o euro que não, fazia muito tempo que não tinha nada relacionado a um discurso mais hawk, de contenção de inflação, de retirada de liquidez, acabou tendo. E aí, com isso, o euro foi lá e tocou nesse topão aí do canal de baixa que vem estendido no diário faz muito tempo. E eu falei, eu acredito, né, que a gente não vai ter um rompimento tão forte, esse 1,1463 é bastante forte, e a gente ainda deixou meio que um doji, um padrão gráfico que você deixa meio que uma estrelinha solta lá em cima, né? Aquele candlezinho que veio depois de muita força, acabou ficando sozinho lá e volta, né? E já entrou uma força vendedora na sequência. Depois desse doji, a gente comentou, né? Acredito que, né, se a gente não ter força clara para sair desse canal finalmente, né, a gente fazer algum falso comprimento ou coisa do tipo, pelo menos um alvo interessante, e tinha, né, um prêmio na mesa, é a gente retornar para as médias ou para o meio do canal. E é isso que aconteceu, né? A gente retornou para o meio do canal, né, onde, né, passam-se as médias e onde o preço tende a estar numa zona mais confortável, sem estresse de sobrecompra ou sobrevenda. Então, seguimos agora nesse meio de canal. Há quem diga que a gente tem sim, né? Daí eu posso até traçar um pouco aqui só para vocês verem. Deixa eu ver aqui, ó, formas. Vou traçar um retângulozinho só para ver aqui, ó. A gente tem também um retângulo bearish, como a gente gosta de falar, né? Um retângulo vendedor aqui. Então, caso a gente venha a perder e ele passa pelo mesmo suporte que eu falei anteriormente para vocês, a gente daí de fato tem um gráfico bastante vendedor por euro-dólar. Então, né, apesar, né, desse movimento que a gente viu no euro há 2 semanas atrás, hoje o discurso hawk é muito mais americano do que europeu, e com isso tende favorecer o dólar contra o euro. A gente teve aí uma recusa, né, de potencial força compradora depois daquela semana, deixando o gráfico um pouco feio. A gente retornou para metade do canal e, sinceramente, né, a gente acha que para quem fosse apostar, para quem fosse se expor a uma possível compra por euro-dólar, acho bastante difícil, mas teria que ser meio que o topo do canal, no limite, esse mesmo topo que a gente fez por 2 vezes, né? Pensa que isso aqui é basicamente um topo duplo no diário, né? Que veio lá de final de dezembro e agora repetiu no começo de fevereiro. Então, seria um alvo curto. Já quem está com um viés um pouco mais vendedor, sim, a gente tende a buscar, talvez, novamente esse suporte, que foi uma mínima já de
de alguns meses, né? Uma mínima que vem carregada desde 2020, na verdade, que a gente tocou recentemente aquele 1,11. Bem, é isso, como eu falei, minha visão está muito mais vendedora para o euro-dólar, especialmente por causa desses fatores macros que tendem a favorecer o dólar, que tendem a favorecer para quem está apostando numa política monetária mais hawkish, partindo do Banco Central norte-americano. Beleza, vamos falar agora um pouquinho de ouro, né? O ouro é fundamental também aí para entender todo esse mecanismo macro, e que também tem causado bastante volatilidade nos mercados, né? Só para vocês, reforço aqui com vocês, o ouro, né, como eu falei, esse aqui é o gráfico diário também, ele teve um arranque muito forte, e esse arranque está 100% conectado com, né, todo esse discurso mais duro do Banco Central americano, mas especialmente com a crise geopolítica que a gente vê entre Rússia e Ucrânia. Então, o ouro serve como um ativo para quem está fugindo de risco em momentos de incerteza. Ele é tradicionalmente conhecido por isso, porque ele tende a ter uma volatilidade menor. Quem, em momentos de crash ou de cisne negro, ele tende a se comportar de forma um pouco mais tranquila que ativos de risco. Então, a gente viu uma arrancada do ouro e ele até ele renovou sua máxima, inclusive uma máxima de mais de 6 meses. Tá? Ele voltou para patamares aí que a gente não via desde junho. Só que, né, ele rompeu por muito pouco. Então, há quem diga que você pode até falar que pode ter tido um topo duplo aqui no diário, tirando o zoom, ou até uma pernada de um M mais longa. O fato é que ele rompeu, mas hoje, nesse momento, está entrando uma força vendedora muito grande no ouro, né? Então ele está voltando já 1,860 era uma resistência que ele tinha conseguido romper, mas ele já está voltando para 1,855, muito puxado aí por uma renovação do apetite ao risco de forma, digamos que, de forma moderada, né? Não que a gente está falando que os ativos de risco vão voltar a performar, etc., porque tem muita coisa envolvida, mas também a gente meio que está numa dinâmica de fortes realizações, algum respiro, fortes realizações e por aí vai. A gente hoje, a princípio, abre o dia como um dia de respiro, né? O mercado norte-americano, por exemplo, o índice futuro por lá, ele está subindo 1,25, né? Não que ele esteja a tendência dele segue para baixo, mas ele hoje está tendo o seu dia de respiro. E aí, quando acontece o dia de respiro, que criptoativos, por exemplo, operam bem, que o mercado acionário opera bem, o ouro tende a dar uma realizada, e ainda mais, como eu falei, né, no gráfico está claro que ele está dando uma realizada depois de uma forte tendência de alta. O que é interessante, que a gente vê claramente que ele entrou numa área, ele bateu lá na área de 70 do IFR, de sobrecompra, e entrou à venda também. Então, ele está operando sem divergência com o IFR, né? Então, acho que é mais um bom indicador para a gente monitorar em relação à análise técnica do ouro. Eu reforço que, né, acho que num primeiro momento agora, se a gente não tiver nenhum colapso ainda, novas notícias muito graves lá vindo de Rússia e Ucrânia, a gente deve ver o ouro talvez tentando chegar próximo à média de 9, aqui, que está passando aí aqui nesse 1,840, né, 1,845, algo assim, seria um nível interessante para o ouro talvez dar uma descansada ali e depois, se a gente seguir com um cenário estressado, macroeconômico e geopolítico, ele pode retomar aí a sua tendência de compra, a sua tendência de alta, mas, novamente, acho que para agora, talvez a gente possa ter visto sim que esse 1,868, 1,870 seja um topo. O que mais eu queria destacar do ouro? Acho que é um pouco disso, né? Só pra, como eu falei, acho que a dinâmica dele vai ser muito em função de Rússia e Ucrânia. A gente teve relatos agora, alguns tweets de imprensa especializada comentando lá que a Rússia deu um leve step back, né, no envio de tropas por lá, né? As tropas estão lá, estão aumentando, né? Daí fica aquele jogo de informação que a gente tem que ter muita cautela em ver quem está com a informação correta, etc., né? Tem gente que fala que já tem, né, soldados avançando de forma bastante ostensiva no território ucraniano, mas em alguns tweets que a gente viu agora pela manhã, por isso que o mercado acionário, inclusive, está em alta, é que pode ser que tenha um leve respiro nessa Guerra Fria, digamos assim. Bem, beleza, vamos falar agora um pouco de petróleo, que também conecta total
com o tema, né? Daí, pô, a gente acha que eu não tinha falado sobre o Brent com vocês aqui. O petróleo ele está numa tendência muito forte, né, de alta. A gente teve uma realização lá em meados de novembro e outubro do ano passado, quando a gente estava lá próximo aos $90, acabou voltando até os 68, acho, 67, foi muito rápido mesmo. Só que a gente, inclusive, com os nossos seguidores, com os nossos clientes, a gente comentava que a gente não via tanta clareza que o petróleo estava relaxado, né? A gente quando olhava os estoques de petróleo, consumo versus estoque, né? Tipo, o plano da OPEP, toda aquela guerrinha entre os países consumidores com os países produtores. A gente não via, né, alívio nenhum na cadeia. A gente via, sim, uma demanda grande por petróleo, né, seja de reabertura econômica, seja de atividade industrial. A gente via uma OPEP, né, jogando com o regulamento debaixo do braço, ou seja, né, ela estava lá colocando aumentos de 300, 400 mil barris por dia numa base mensal, só que não conseguia atingir esse volume porque houve um desinvestimento na indústria muito grande. Opa, desculpa só um pouquinho. Oi, só um pouquinho, deixa eu ver aqui. Beleza. Desculpa, problemas técnicos retomando aqui. Havia, né, um desinvestimento muito grande na indústria, então a gente não via alívio por parte do petróleo. A gente não via definitivamente alívio por parte do petróleo. O que aconteceu? Né, a partir do momento que surgiu qualquer outra novidade relacionada, especialmente, né, Ucrânia e Rússia, a gente viu o petróleo disparar. Então a tendência é de alta. Vocês veem aqui um canalzão de alta bem significante. Deixa eu ver até no diário. Não, acho que no diário eu achei que tinha traçado um canal de alta, mas depois eu posso reforçar aqui com vocês. Ó, dá até para a gente depois brincar aqui, depois eu faço mais certinho para vocês, mas fica bem claro, né, que o canal de alta passa por ali, a gente não vê um descolamento tão grande das médias, as médias de 9,21 não estão tão longe, elas estão super empinadas para cima, a gente sim tinha entrado numa região de sobrecompra, e hoje, né, com o mercado acionário respirando e o mercado de oil caindo, a gente vê ela voltar para baixo de 70, mas ainda é um nível de sobrecompra, mas, né, tudo nos leva a crer que vai ser muito difícil alguma realização assim mais intensa. Eu coloquei 3 níveis, tá? O 96 e 60, que foi o topo recente, né? Então, se a gente talvez fizer algum repique nas médias, a gente pode buscar esse topo novamente, eu acho que ele vai encontrar uma resistência ali. O 93,80 é onde a gente está se direcionando, que fica ao meio desse canal de alta, e depois os 91 seria, digamos, o alvo final para uma pressão vendedora, mas novamente, né, é um alvo curto, porque a gente não vê muito espaço para o petróleo realizar no curto período de tempo, dado tudo que a gente já falou agora nesse call a respeito do macro, bem como o gráfico segue bastante comprador para o petróleo. Então, né, novamente, reforço meus alvos aqui, 96,60, se a gente tocar na média e repicar, caso contrário, seguir descendo, vamos até os 93,80, 93,50, onde passa a média e a metade desse canal de alta, e depois, por fim, o fundo do canal de alta, que está muito próximo de 91. Bem, pessoal, era isso que eu tinha para falar com vocês. Agradeço aí novamente a audiência, como eu falei, nos tragam feedback, deixem aqui os seus recados, preencham a pesquisa lá no e-mail, que a gente vai cada vez moldar isso aqui para o que vocês precisam para poderem trabalhar aí nos seus trades do dia a dia. Um abraço e até mais.